Fala devs, tudo bem? Mais um vídeo para esse canal e hoje a gente vai dar uma inicializada na parte de estrutura de dados em si, tanto na parte de estrutura, de structs, né, que a gente vai structs que é meio como se fosse orientação a objeto, mas não é, já é a orientação a objeto. Ela teve uma primordial de ideações a partir de structs do C, assim como também a alocação dinâmica de memória, assim como também ponteiros. Então, o algoritmo de hoje é um pouco mais focado no histograma, tá bom? E, inclusive tem vídeo no canal que a gente cria, só que a gente cria de certa forma estática, né? Aqui não, aqui a gente vai criar dinâmico, por causa usando a estrutura de dados. Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem comigo. E deixa um joinha, tá bom? Então, a gente tem esses elementos que a gente vai até testar também juntos, tá bom? E aqui é o que os elementos e os valores, o histograma como deve ser construído. Aí o que a questão pede, o algoritmo. A quantidade de elementos deve ser lidas no programa principal. A quantidade de elementos será um parâmetro para uma alocação dinâmica do histograma. Dica: devemos utilizar vetores. Todas as impressões devem ser feitas em funções específicas para impressão na tela, jamais dentro da função que constrói ou lê os dados. As funções para impressão devem receber a estrutura de dados como parâmetro para então percorrer e imprimir os dados, tá bom? Então já podemos fazer esse teste. Primeiro, então, vamos criar o nosso main.c, ok? Vamos colocar a estrutura básica, include stdio.h, ok? Cadê aqui? stdio, seguindo uma biblioteca que eu já mostrei em outros vídeos, que é o stdlib, para alocação dinâmica de memória. E aqui a gente vai criar nosso struct. A gente sabe que no Java, C++, no Python, Dart, em PHP, a gente sabe que a declaração de classe é assim: classe e o nome dela em maiúsculo, ok? E desse jeito. O struct, ele não é diferente, ele é igual, até porque ele é de certa forma o primeiro, ok? Então a gente diz assim: typedef, a gente está criando um novo tipo de dado, ok? Struct, ok? Struct, ele já recomenda, e aqui a gente passa, ok? E aqui precisamos definir. Aí aqui sim a gente define histograma, desse jeito, ponto vírgula. Tanto que ele fica como se fosse um apontamento de um nó, como a gente está vendo, tem como se fosse um ponto e uma bolinha maior, entendeu? Então isso é perfeito, porque a gente está criando um novo tipo de dado. Então, char elemento, ok? Elemento, ponto e vírgula, int valor. A estrutura do struct tem sempre assim: tem a estrutura, ok? E tem também o valor que a gente precisa passar, e às vezes a posição, o maior, menor, dependendo do que a gente está fazendo, ok? Então a gente já definiu. Agora precisamos alocar dinamicamente ele na memória, ok? É como se ele não existisse ainda. Ele existe, a estrutura, mas não existe dados na memória como se fosse uma memória RAM. Então, para isso a gente vai definir histograma, ok? Um ponteiro a gente define desse jeito, ok? Criar histograma, int n, ok? E para isso precisamos passar histograma, um ponteiro, histograma também. A gente está criando um novo dado, ok? E aqui entre parênteses a gente passa histograma novamente, asterisco, ok? E a gente utiliza agora uma função chamada malloc. Também para alocar, vamos supor que a gente não está trabalhando com esse tipo de dado. A gente está fazendo um inteiro, um float, um double, ok? Então, quando tiver desse jeito, a gente deve passar, converter para o formato que a gente está querendo, ok? E aqui o int é o tamanho que a gente deseja, que é como se fosse a quantidade. Então a gente diz size of,
para ele pegar o tamanho do histograma, porque assim, quando a gente cria, a gente também já sabe que o struct ele também já tem um tamanho, então a gente vai aumentar esse tamanho de memória, ok? Então pronto, dito isso a gente já pode avançar. Aí verificamos se o histograma ele de fato deu tudo certo. Aí de certa forma ele não tem nada ainda, e a gente simplesmente bota aqui printf erro de alocação de memória, ou seja, deu alguma coisa errada, barra n, ok, e a gente bota uma saída para ele sair, ok. Caso contrário, quer dizer que deu certo. Se ele não for nada, então deu certo. Então int i na posição 0, ok. Aqui dentro eu já estou retornando para a pessoa digitar, ok. I menor que n, ok. E mais, ok. Então a gente solicita printf digite o elemento, ok, caractere, aí %d, 2 pontos, vírgula e mais um, ok, scanf, %c, ok, o identificador memória, que a gente não vai digitar uma string, sim um char, então histograma, e na posição i a gente tem um acesso interessante, ó, elemento, o elemento, no caso que é o elemento é o nosso char. Então que interessante, a gente consegue fazer justamente isso, ok? Então o próximo, digite o valor do elemento, ou seja, o elemento que a gente quer que ele seja digitado, 2 pontos, histograma, ponto i, ponto, quem? O elemento. E aí no scanf a gente bota scanf, no caso é %d, porque que a gente está acessando um dado que é o valorzinho que a gente criou ali. Então, na posição i, valor, ok? Pronto, a gente já vai ter esses dados, tanto que enquanto eu estiver executando, eu vou ter acesso a esse dado, ok? O próximo dado seria a gente poder imprimir. Ah, detalhe, ele está com essa advertência, não somente por isso, mas eu preciso retornar ele com um histograma para ele ficar válido, ok? O próximo passo seria imprimir, então void imprimir histograma, lá mais lembrando que a gente está usando o que? Ponteiro, então a gente precisa passar isso como ponteiro. Int n, que seria o tamanho do nosso histograma, nosso struct. Printf barra n elemento valor histograma barra n, e aí a gente percorre no loop for int i igual a 0, int menor que n e mais, e a gente imprime o histograma. Então printf %c, aí um espaço, %d, eu que estou dando esse espaço aqui, vírgula, ok, vírgula, aí a gente passa aqui dentro, histograma, na posição i, ponto, elemento, que é o próximo, vírgula, histograma. Ó, eu tenho acesso? Sim, tenho, mas se eu passar assim, ó, tanto que ele já reclama que está inválido, porque ele é um vetor. Ok? Ele é um vetor que tem um tamanho. Porque o ponteiro, ele é como se eu estivesse apontando ele como vetor. 2 ponteiros significa arrays, ok? Ponto e vírgula no final. Aí, o que a gente vai fazer? Aqui dentro,
ainda do loop, precisamos, ok, eu estou dentro do loop, aí eu defino aqui int j na posição 0, enquanto j for menor que histograma e ponto valor, porque eu estou digitando um valor, então o que é que o j acontece? Ele é incrementado, aí ele é exibido aqui, ó, printf o nosso histograma, ok? Lembrando ponto e vírgula, e aí a gente sai printf barra n, ok? Pronto, dessa maneira a gente saiu e a gente criou toda a estrutura. E já podemos, de fato, rodar o método main, ok? Então, int main, ok? Lembrando o retorno, né? Retorno como zero, retorno 0. E aqui a gente passa int n, e aí jogamos um printf, digite a quantidade de elementos no histograma, ok? Ponto e vírgula, scanf, %d, vírgula, n, e aí a gente passa aqui histograma. Lembra do ponteiro, criando aqui histograma. E estou passando quem? Criar histograma, que ele passa quem? O n. Apenas isso. Ele criou. E agora a gente vai imprimir. Imprimir. E passa aqui histograma, vírgula, o n, que é o tamanho. Ok? Apenas isso. E agora a gente vai liberar, ok? Ele da memória. Histograma. Pronto. Se tiver tudo ok, a gente já pode executar, ok? Eu vou colocar aquele mesmo tamanho, ó, como a gente está vendo aqui, tá bom? Mas eu vou botar menorzinho por conta do tempo, ok? Vamos compilar aqui gcc, ok? main.c -o e o método main, que é o objeto que ele vai virar. Compilou, ponto, barra main, ok? Eu acho que eu esqueci de dar um espaço aqui, né, ó. Cadê o histograma? Esqueci de dar um espaço. Justamente, foi aqui, ok. Então tudo bem. Mas isso não quer dizer que o programa está errado. Tamanho 3. Quem é o elemento? O A. Qual é o tá certo? Digite o tamanho. Eita, houve um pequeno problema, tá bom? Ele acabou que não. Eu acho que até já sei o que. Eu vou fechar a compilação e aproveito, já corrijo aqui. E aqui na solicitação tem uma pequena coisa errada, porque ele não está capturando para ir para o próximo. Então isso é um erro. Então aqui eu dou um espaço aqui, ok? E aí a gente compila novamente gcc.main.c -o e main de objeto. Compilou. Agora sim, ok. Vou dizer que é 3. Agora sim ele exibiu da maneira correta. O A. Aí qual é o tamanho que a gente vai dizer do A? Eu vou dizer que ele é 4. Eu vou dizer que ele é 4. B. Ok. B. 2. Ok. E o C vai ser um C e vai ter o tamanho 6. Vamos exibir aqui. Olha só que interessante. Ele exibiu, ok. Ó. Ele exibiu os primeiros, né, que é o 4, 2, e ele foi escrevendo aqui da maneira correta, ok? Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Se vocês quiserem executar esse tipo aqui também, a mesma coisa, é só seguir A4, B2, é só seguir essa sequência, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o joinha,
Até a próxima, sejam devs e bote aqui nos comentários o que achou do vídeo. Até a próxima, fui.